e o Rogério fica ali nessa margem flutuando 5%, 6%, mesmo com muito dinheiro já do fundo eleitoral. Parece que vem mais aí, né, nos próximos dias para a campanha dele, mesmo usando a imagem do Lula. O Lula parece que não embarcou tanto na campanha do Rogério até hoje, mas tem a imagem dele, ele cita o nome do Rogério na televisão e tudo. Tem a militância do PT, que é muito forte em Belo Horizonte, tem um voto, né, de esquerda, que apesar dele estar dividido com a Duda, uma parte com o Fuad e tudo, mas o voto do PT é muito forte, muito consolidado. Eu queria chamar a atenção não só para a candidatura do Rogério, mas para um histórico recente do PT. 2016, Reginaldo Lopes, um desempenho muito ruim, longe de chegar perto do segundo turno. 2020, Nilmário Miranda, numa campanha assim, parece que só por fazer, desempenho lastimável, 2%, menos de 2%. Um chamado que inclusive pegou o Nilmário de surpresa à época, não esperava ser candidato. E agora esse desempenho do Rogério, que acho muito difícil ele sair dessa questão ali, e sempre foi uma candidatura muito frágil, uma pré-candidatura muito frágil também, bombardeada a todo tempo, até dentro do PT, né, Ana? Como é que vocês estão vendo a situação do PT aqui em Belo Horizonte, do Rogério exatamente? Vou terminar com uma provocação. Rogério, será que termina essa campanha? Será que termina essa eleição ou retira antes para apoiar alguém? Não, acho que termina, ele está muito confiante. Ele se diz muito confiante, mas eu acho que a questão do Rogério são 2 pontos. Primeiro, o fato de Belo Horizonte ter uma cidade conservadora. Nas últimas eleições, elegemos o ex-presidente Jair Bolsonaro em BH. Então, desde as últimas eleições, a gente vê esse comportamento no eleitor de Belo Horizonte. É uma cidade conservadora. Agora, de fato, a briga do PT, que a gente sabe que está dividido ali entre um grupo do Reginaldo Lopes, de um grupo da Gleide Andrade, que está com o Rogério Correia, é muito evidente e deixa a candidatura do petista bem abalada ali. É delicado, né, Guilherme, a situação do PT. E essa semana, acho que pegou muito mal para a campanha do Rogério. A gente teve a vereadora Cida Falabella, do PSOL, candidata à Câmara mais uma vez, fazendo um texto meio que assim, parecendo, insinuando que estava abandonando o barco do Rogério, que respeita muito ele, que é o candidato, mas que é hora de avaliar também opções para o campo de esquerda para o segundo turno. E aí ela cita nominalmente o prefeito Fuad Noman e a Duda Salabert do PDT. E ontem, na quarta-feira, a vereadora e candidata à reeleição Isa Lourença, também do PSOL, publicou um vídeo com a Duda Salabert do PDT e ela impulsionou esse vídeo com a Duda nas redes sociais. Uma opção, assim, eu acho que diz muito, porque ela publica um vídeo também com o Rogério, mas não impulsiona com o Rogério. Exatamente. É fato que a federação está rachada. A maioria da federação não queria o Rogério Correia como candidato oficial. Eles queriam apoiar o Fuad ou tentar, talvez, endossar uma campanha da Duda como líder de chapa e o Rogério como vice. Isso é fato. Isso a gente já vem acompanhando há muito tempo. E eu acho que agora a gente consegue observar os desfechos desse acordo que foi, querendo ou não, mal feito, né? Porque o Rogério insistiu, acabou saindo candidato e a gente vê agora as consequências dos fatos. É ingenuidade a gente pensar que federações no Brasil vão ser sempre coesas, porque é um país de um tamanho continental, os diretórios municipais muitas vezes têm orientações diferentes das executivas nacionais, e estava claro desde o início, no PT, para o grupo que defende Rogério Correia, que não haveria adesão total do PV, que parte do PV caminharia ao lado de Fuad Noman. Acho que isso era um obstáculo que o PT sabia que ia enfrentar. A questão, o PT, quando eu falo a ala que apoia Rogério, a questão é que eu acho que o PT não soube se preparar para enfrentar este obstáculo. Não conseguiu cativar lideranças para além dos muros partidários. Não conseguiu buscar pessoas nas periferias, lideranças comunitárias que pudessem fazer esse tipo de apoio para o Rogério. Acho que o Rogério está um pouquinho isolado, de certa forma. Ainda não está conseguindo furar a bolha, e acho que tem pouco tempo para isso, né? Essa questão do isolamento do Rogério Correia é muito evidente quando a gente fala do Lula, né? A gente vê a ausência do presidente Lula em Belo Horizonte. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em BH, fez um comício ao lado do Bruno Engler, e até agora a gente não tem data confirmada para o presidente vir. Acho que a tendência é que, paulatinamente, até o final da campanha, membros, inclusive, do PCdoB, que é um partido que também está na federação, deem, ainda que informalmente, o apoio ao Fuad, porque
imagino que eles vão naquela visão de que melhor alguém que está ao centro do que alguém que está à direita, Mas como Mauro falando Tramonte nisso, e no Engler. debate da TV Alterosa, em algumas agendas, a Jo Moraes estava ao lado do Rogério Correia, endossando a campanha dele. Agora, é uma coisa que eu acho que a gente tem que avaliar nessa questão do Lula não vir e que ressoa em Brasília e vem para cá. É uma campanha muito disputada em Belo Horizonte, com vários partidos aliados do presidente Lula em Brasília, no Congresso. Você tem o Mauro Tramonte, republicanos, já está fazendo um acordo com o governo aí, o candidato à presidência da Câmara do governo deve ser um deputado do Republicanos. Você tem o próprio PSD do Fuad Noman, que é o partido do Rodrigo Pacheco, está na base do governo na Câmara, essa base bamba do Lula na Câmara Federal e no Senado. Você tem o PDT da Duda Salabert também, da base, tem ministro no governo. Então, assim, para que o presidente Lula vai baixar lá de Brasília para vir para Belo Horizonte, pedir voto para um candidato que está muito abaixo das pesquisas e desagradar aliados importantes que ele tem em Brasília? Então, assim, a chance do Lula vir em Belo Horizonte, eu sei que a campanha do Rogério está tentando muito uma agenda, mas eu acho muito improvável que o Lula venha, não faz sentido politicamente. E além disso também a questão do governo em 2026, que já está sendo traçado agora. A gente tem aí possivelmente a candidatura do Rodrigo Pacheco, Você do acha? Cleitinho. Acredito que sim, com o apoio do Lula ainda. Tô achando que ele não vem não, viu? Mas acho que para além do cálculo político de haver prejuízos de uma eventual vinda do Lula lá em Brasília, uma eventual vinda do Lula aqui, ela acarretar em prejuízos em Brasília, acho que é o cálculo eleitoral também, que é uma vertente diferente. Se o Lula vier e declarar apoio ao Rogério Correia, ele pode sim fazer com que o Rogério Correia cresça, mas a que custo? Ao custo de repente, desidratar Fuad Noman e fazer com que o segundo turno seja entre Tramonte e Bruno Engler? Não valeria a pena. Outro.